Saúdo a amada igreja com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, abramos nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 4. Leremos todo o capítulo. Essa será a porção da palavra que será ministrada. Eclesiastes, capítulo 4, que diz: Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu, e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa de mostrar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste, vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Até aqui, irmãos, a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o Senhor, que não nos rejeita a oração e tampouco afasta de nós, ou aparta de nós a sua graça. Ó Deus, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória. Rogamos, ó Deus, que a tua palavra, que é viva e que é eficaz, que será aqui proclamada, possa causar em nós transformação de vidas e que ela possa ser aplicada a todas as nossas necessidades, que ela possa ser um caminho de exortação e que também, ó Deus, possa também ser um caminho de esperança, tão somente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Abençoa-nos, portanto, é o que nós rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Eclesiastes é um livro que nos fascina, porque ele lida com questões intrigantes. Ele faz várias perguntas e muitas vezes ele não dá a resposta de graça. Ele nos pergunta, por exemplo, qual é o sentido da vida, ou qual o valor daquilo que nós fazemos. Como saber se eu fui alguém útil enquanto vivi aqui nessa terra? Quando eu morrer, meu nome vai ser lembrado ou vai ser esquecido?
O trabalho só é fadiga ou traz algum proveito? Será que é só aproveitar a vida, curtir a vida, que amanhã morreremos? Ao mesmo tempo, ele é um livro difícil de você entender, porque o pregador, como se intitula o autor do livro, que é o rei Salomão, ele não dá a informação de graça, mas ele exige de nós um exame mais apurado. Eu tenho certeza que é a palavra de Deus. Tudo que está escrito é palavra de Deus. Mas, muitas vezes não parece ser palavra de Deus. Porque muitas vezes a fala do pregador, ela nos incomoda profundamente. É exatamente por isso que até muitos cristãos não gostam de ler o livro de Eclesiastes, porque ele aparenta ser muito pessimista. Aliás, até mesmo deprimente em muitas situações. O fato é que é um livro que apresenta várias perguntas e poucas respostas, mas ao interpretar o livro de Eclesiastes, não adianta ficar somente no livro, você tem que analisar a Bíblia como um todo. Uma coisa que é muito importante nós avaliarmos quando lemos o livro de Eclesiastes é que na maior parte do livro Salomão ele está considerando as coisas debaixo do sol. Ele busca debaixo do sol encontrar significado para a vida. Ele busca verificar se aqui embaixo do sol ele consegue ver algo que seja duradouro. Ele já falou do conhecimento, já falou do trabalho, já falou dos prazeres, incluindo mulheres, incluindo vinho, incluindo construções, falou da morte, já falou sobre o tempo, falou sobre a eternidade do coração que está nos nossos corações. Ele já falou também que Deus fez tudo dentro do tempo determinado. Já disse também que a vida não é só sorrir, mas também não é só ganhar, mas também tem tristezas, tem perdas também. A vida é um oscilar de coisas boas, mas também de coisas ruins. E na última pregação vimos que os homens não são melhores do que os animais, porque o destino dos homens é exatamente igual ao destino dos animais, ou seja, a morte. Só que, irmãos, debaixo do sol, o que você pode esperar mais quando se analisa somente as coisas debaixo do sol? Por isso é que eu falo e repito, Colossenses 3:2, que diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque, meus irmãos, existe uma outra realidade que não depende dos acontecimentos infelizes do mundo. Agora Salomão vai falar sobre egoísmo do homem, porque o homem sem Deus, ele é egoísta mesmo. Aliás, muitas vezes nós, os cristãos, também somos egoístas. E há um egoísmo em que a pessoa crê que ela tem que aproveitar a vida, e esse aproveitar da vida tem que ser feito aqui e agora. Essa é uma perspectiva que eu considero errada, porque o homem que vive nesse tipo de egoísmo, ele acredita que tem que garantir o sucesso, e esse sucesso só depende da pessoa. Ele só pode ter a felicidade dependente única e exclusivamente dele próprio. Agora, não podemos esquecer, como eu falei no início, o pregador, o Eclesiastes, Salomão, ele quis sempre estudar e investigar com sabedoria tudo o que acontece debaixo do céu. É o que está no capítulo 1, versículo 13. Então, ele já anunciou a sua proposta, que era estudar e investigar com sabedoria tudo o que acontece debaixo do céu. Agora, irmãos, depois de ele ter falado suas reflexões sobre diversos temas marcantes, temas intrigantes,
Agora, ele vai focalizar em alguns pontos isolados. Dentro do quadro geral, vai focar em pontos isolados, como se ele estivesse analisando através de um binóculo, para dar mais detalhes a respeito de pontos específicos. Por isso que o título dessa pregação ela é os desvios causados pelo egoísmo, e dividi ela em 3 partes. A primeira parte fala do egoísmo que produz inconstâncias no relacionamento. Está no versículo do 1º até o 6º. A segunda parte fala sobre o egoísmo que produz a solidão, que está nos versículos 7 a 12. E a terceira e última parte é o egoísmo que produz inconstância nas conquistas. Está no versículo de 13 a 16. No final, eu gostaria de apresentar uma aplicação importante para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, o egoísmo que produz inconstâncias nos relacionamentos. Veremos aqui, meus irmãos, 3 desvios nos relacionamentos causados pelo egoísmo. O versículo 1 nos diz: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Então, o primeiro desvio no relacionamento que é causado pelo egoísmo é exatamente a opressão. Existem diversas formas de você sentir ou você fazer oprimir os outros. Uma delas é chamada de usura, que tem a ver com a cobrança de altos juros, algo que era proibido na lei mosaica. Inclusive na liturgia nós lemos sobre isso, quando lemos Êxodo 22, no versículo 25, só para nós lermos novamente, que diz: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Então, irmãos, uma das formas de oprimir é quando você cobra juros exorbitantes, juros que estão além do que é o normal. Mas também pode ser a corrupção, e nós conhecemos muito bem esse tema. Só que aqui no caso, a corrupção está mais no sentido de quando você nega o direito à proteção dos que são pobres, que são indefesos. Faz-se, com relação aos pobres, você nega e favorece aos ricos e poderosos, algo que também é proibido nas Escrituras. E qual o resultado disso tudo? O resultado disso tudo é exatamente as lágrimas, ou seja, o sofrimento dos indefesos, dos que são oprimidos. Inclusive aqui na passagem ele usa uma expressão: violência das mãos dos seus opressores, onde essa violência não é simplesmente a capacidade de ser violento, não, aqui é exatamente a efetivação das mais diversas formas de violência, sejam elas físicas, sejam elas sociais, ou seja até financeiras também. O versículo 2, que continua nessa questão da opressão, ele diz: pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Então, aqui o escritor ele não está pensando na vida após a morte, mas ele reconhece que após a morte as pessoas estariam livres dessas tribulações, desse sofrimento, desse choro. Aqui é uma reflexão sobre a dureza da vida, das injustiças que são cometidas e que muitas vezes nos ocorrem. Salomão está destacando uma certa frustração e um certo até descontentamento pelas ações desses opressores. Por isso que ele considerava que aqueles que já morreram, eles eram mais afortunados do que exatamente aqueles que ainda vivem. Porque quem ainda vive, né, se a pessoa ela é uma oprimida, ela vai estar sobre essas dificuldades
uma vez que lhe é negado aspectos fundamentais, incluindo a falta de respeito e também a falta de dignidade. O versículo 3º, também na linha desse desvio que chama-se a opressão, diz mais: porém, mais que uns e outros, tenham por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Então ele continua falando agora sobre aqueles que ainda não nasceram. Por quê? Porque quem ainda não nasceu não teve acesso ainda a esse sofrimento, a essa opressão. Por isso que ele diz que quem não nasceu é preferível do que viver num mundo cheio de iniquidade. Irmão, mas o que acontece é que o egoísmo é aquele que se deixa dominar pelo exclusivismo, pela superioridade também sobre todos que estão ao seu redor. Ele pode sim levar o homem a fazer grandes maldades mesmo, porque a intenção do escritor nunca foi dizer que a vida é um erro. Não é essa a ideia. A vida não é um erro. A vida ela é boa, desde que vivida da forma correta. O que ele deseja enfatizar é exatamente o sofrimento que é causado quando alguém, na sua vida, na sociedade, sente todo o peso, todas as dores que vêm exatamente dessas más obras que as pessoas fazem, as pessoas que são egoístas fazem debaixo do sol. Mas a partir do versículo 4, Salomão já introduz um segundo tipo de comportamento, um segundo desvio de comportamento, que é exatamente a inveja. Quando diz no versículo 4, então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Então, irmãos, o segundo desvio do comportamento é a inveja. Nesse caso da inveja, isso tem a ver quando o homem faz um esforço exagerado para ser sempre o melhor em tudo, superar os outros, levando vantagem sobre os outros. Teoricamente, você pode até pensar, não, mas não tem nenhum problema em você querer fazer o melhor. A questão aqui não é essa. Porque, usualmente, se a pessoa é egoísta, não basta que ela tenha o necessário para a sua sobrevivência. Não é suficiente ela ter o seu conforto. Ela tem que ser o melhor. Tem que ser a melhor. Tem que ser a melhor pessoa. Tem que ocupar o cargo mais alto. Tem que sempre morar na melhor casa, tem que ter o melhor carro, tudo tem que ser o melhor. Só que, irmãos, essa é uma competitividade que não é motivada por coisas boas, é uma competitividade que é motivada pela inveja e que faz com que a pessoa pense que, para ela ser boa o suficiente, ela tem que estar sempre superando as demais. Ora, um homem que é tomado por esse tipo de egoísmo, certamente que ele não vai se alegrar com os que se alegram. Uma pessoa motivada por isso nunca vai chorar com os que choram, mas e também nunca vai torcer pelas outras pessoas. Ela vai sempre querer que as coisas venham sempre para ela. Não torce por ninguém, não ajuda ninguém, não ajuda que as pessoas venham a avançar na vida, mas sempre querendo puxar toda a brasa para a sua sardinha. E até muitas vezes, irmãos, quem tem esse tipo de comportamento não só não ajuda, mas se puder atrapalhar, atrapalha. Se tiver a chance, atrapalha. O versículo 5 já nos diz o terceiro desvio de comportamento, que é a
preguiça. Quando ele diz no verso 5º, o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo. Então aqui, meus irmãos, tem a ver com a preguiça. Quando se faz uma comparação com o verso 4º, aí diz assim, essa atitude da preguiça, ela é oposta ao verso 4º, quando a pessoa trabalhava. Só que a motivação para a preguiça aqui também é o egoísmo. Como assim? Esse homem é chamado de tolo, porque o tolo cruza os braços. O tolo é preguiçoso. É claro que egoísmo do versículo 4º é diferente do egoísmo do versículo 5º, porque esse homem que chama de tolo, ele crê que o amor por si mesmo deve libertá-lo de todas as coisas de que ele não gosta e que tornam a vida dele sofrida e difícil. Mas, irmãos, cá entre nós sabemos que trabalho é árduo, trabalho é difícil, o trabalho traz dificuldades, o trabalho traz cansaço. Mas por que cruzar os braços é egoísta? Porque simplesmente ele não se importa com os outros. Ele se importa simplesmente com o seu desejo de descansar. E por isso que ele cruza os braços. É preferível, portanto, ficar sem fazer nada a ter que enfrentar as dificuldades que existem no trabalho. Portanto, esse tipo de comportamento coloca o seu desejo por descanso em primeiro lugar e não considera exatamente as outras pessoas, as pessoas que estão próximas a ele, como familiares, porque ele simplesmente coloca o seu desejo em primeiro lugar. Mas, irmãos, também não é só isso. Perceba que o texto ele diz assim, que o tolo come a sua própria carne. Não está aqui, a ideia não é canibalismo ou autocanibalismo, não é nada disso. O que isso quer dizer é que é uma figura de linguagem, obviamente, que diz que o preguiçoso ele se destrói, porque ele acaba, se ele é preguiçoso, ele vai acabar perdendo todos os seus bens. É como se ele destruísse por conta própria, por vontade própria, o seu próprio corpo. E, adicionalmente, um preguiçoso ele também sofre consequências físicas, porque isso, ao fato de ser preguiçoso, vai ter um impacto grande no próprio cuidado que a pessoa tem com ela própria e, inclusive, no próprio respeito próprio. Resumindo, quando o preguiçoso deixa de trabalhar para, vamos colocar entre aspas, aproveitar a sua liberdade, ele deixa também de obter o que é necessário para a sua subsistência, muitas vezes assumindo uma aparência de subnutrição, que é exatamente sentido de comer a própria carne. Mas o versículo 6º, que nos diz, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento, talvez aqui nesse versículo 6º tenha uma resposta, porque quando ele compara um punhado de descanso com ambas as mãos cheias de trabalho, implica em quê? Que uma mão descansa, enquanto que a outra mão trabalha. O que significa para a gente? Contentamento. Porque enquanto você, você dosa melhor o descanso com o trabalho. Por isso que eu falei a questão do contentamento. Porque o significado é que você, quando dosa uma coisa e a outra, você não trabalha demais e também não descansa demais. Só que alguns teólogos, eles analisando esse texto, eles dizem assim, Salomão falou muito brevemente sobre essa questão do punhado de descanso e o trabalho.
Qual é a conclusão? A conclusão que, pelo modo breve que ele se refere a esse tipo de pessoa no texto, é muito provável que Salomão ele estivesse falando como é difícil para um homem sem Deus se manter firme por muito tempo sob essa corda bamba, sendo puxado pelo egoísmo e vai acabar perdendo essa estabilidade em que você fica controlando o descanso com o trabalho e pode vir a cair para o lado, né, ou para um lado ou para o outro lado. Versículo 4 ou versículo 5. A conclusão parcial dessa primeira parte é que o foco do capítulo todo foi o egoísmo debaixo do sol. Isto é, que é possível que alguém seja egoísta e opressor, alguém pode ser egoísta e invejoso, e pode ter uma terceira pessoa que seja egoísta e preguiçoso. Mas que a atitude sábia é de se contentar com o que Deus dá e dosar o trabalho com o descanso. Mas que mesmo assim, sem Deus, é muito difícil você não cair. Segundo aspecto dessa pregação. O egoísmo que produz a solidão. Versículo 7 até o 12º. Versículo 7 diz o seguinte: então considerei outra vaidade debaixo do sol. Quando ele diz assim, então considerei outra vaidade debaixo do sol, o escritor parece tratar de um assunto à parte. E por isso que ele lançou essa segunda sessão. E vai falar sobre uma outra vaidade. Possivelmente diferente daquela que já vinha falando. Mas, no caso, qual seria essa nova vaidade? Só para adiantar, já dando spoiler aqui, seria o egoísmo que é causado, que causa efeitos do convívio social da própria pessoa. Aquele egoísmo que afeta você próprio. Porque o versículo 8 nos diz o seguinte: isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar. Seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma aos bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Então, mesmo, esse homem é um homem que vive na solidão. Ele não tem ninguém, não tem esposa, não tem filho, não tem irmãos por perto. Ele não para de trabalhar e também nunca se satisfaz com a riqueza. E essa pergunta, para quem trabalho eu, que eu considero uma pergunta retórica, onde você já se sabe a resposta, cuja resposta é para ninguém, embora a resposta deveria ser não para mim. Para que eu trabalho? Não trabalho para mim. Eu trabalho para a glória de Deus. E não somente isso, para o bem das outras pessoas que eu amo. Por isso é que o pregador diz que tudo é vaidade e enfadonho trabalho. Ora, se o trabalho é penoso, o trabalho traz sofrimento, muitas vezes até opressão, não faz sentido você trabalhar, se esforçar, se não for para beneficiar você mesmo e também a outras pessoas. Abençoar pessoas que você ama, abençoar pessoas que estão próximas a você. E pior ainda, é quando você trabalha e nem mesmo a você mesmo você traz nenhum tipo de benefício. O versículo 9 nos dá uma ideia de como nos afastar dessa solidão. Quando ele diz, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Portanto, para afastar a solidão, o pregador está dando uma opção. A palavra paga significa literalmente salário ou pagamento. Em outras palavras, se forem dois, o salário será melhor aproveitado. A palavra melhor é uma comparação com o desperdício do versículo 8º, onde o homem trabalha, junta riquezas, mas não tem como aproveitar.
Mas quando duas pessoas trabalham bem, estão juntas, elas realizam mais do que o dobro daquilo que um deles conseguiu de forma isolada. É a questão do todo, quer dizer, o todo, ele é muito mais do que a soma das partes. O trabalho é mais gratificante quando é compartilhado com outras pessoas. Versículo 10 também continua apresentando argumentos para se livrar desse egoísmo da solidão. Verso 10 diz: porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que tiver só, porque caindo não haverá quem o levante. Então aqui é uma continuação desses argumentos para que o homem venha se livrar dessa solidão. Nesse caso, esse argumento tem a ver com a segurança, com o apoio, com a manutenção das forças, porque alguém caiu num buraco profundo, não tem como sair. Sozinho não tem como sair. É impossível. Mas, se tiver algum companheiro, o companheiro pode ajudá-lo a sair do buraco. Quando a gente fala buraco, não necessariamente é um buraco profundo, porque pode ser qualquer tipo de dificuldades que o homem possa ter. Pode ser qualquer tipo de percalço, qualquer tipo de perigo, qualquer tipo de, até mesmo de erros pessoais que nós mesmos cometemos, que precisamos muitas vezes de ajuda para sair dessas situações. Agora, uma outra coisa que eu considero muito importante, não está no texto, mas eu considero muito importante. Quando alguém ajuda uma outra pessoa, usualmente o benefício não é só para um, o benefício geralmente é para ambos, porque pode ser que um caia e o outro ajuda, mas pode ser que o outro também caia, aí o outro também ajuda. Então o benefício acaba sendo mútuo. E o versículo 11 já nos dá um outro argumento também para acabarmos com essa história de sermos solitários, porque diz assim, versículo 11: também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Outro argumento para se livrar da solidão tem a ver com o aquecimento do frio. Aqui no contexto pode ser aplicado aos viajantes que tinham que passar a noite ao relento e poderiam dormir próximos uns dos outros para se aquecer do frio. Inclusive, um exemplo, né, um exemplo disso é exatamente o caso de Davi, que lembra que quando ele estava próximo à sua morte, ele sentia um frio, ele não conseguia se sentir aquecido, mesmo com muitas roupas, muitos cobertores, ele não conseguia se sentir aquecido. E uma solução foi uma donzela chamada Abisag, que dormia nos seus braços. Embora, irmãos, eu creio que essa passagem, fala a questão do aquecer e tudo mais, mas quando você extrapola o que está escrito, você pode também chegar à conclusão que o sentido mais amplo é exatamente o conforto de alguém que divide as cargas uns com os outros. Quando você divide a carga, você tem essa pessoa que vai te aquecer. Usualmente esse texto é mais pregado para casais, mas não é necessariamente casais, porque se você analisa sob essa ótica mais ampla, divisão de carga da jornada, pode ser o casal, mas também não necessariamente deve ser um casal. E o versículo 12? Versículo 12 é o último argumento contra a solidão, que é a força para suportar os tempos difíceis agora causados por terceiros. Aí quando ele diz assim, que diz o versículo 12 é o seguinte: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Uma das dificuldades que tenho para entender esse texto é o que significa o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Aliás, antes disso, é importante ser dito que esse trecho do cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade,
ele já era um provérbio antigo, lá no Oriente Médio. Ele está na epopeia de Gilgamesh, foi escrito na Suméria, que hoje é Iraque, e é mistura de Iraque e Kuwait, por volta do ano 2700 a.C. Uma das dificuldades que tem para entender esse texto há muitas especulações sobre o significado desse: o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Eu já ouvi várias vezes esse texto ser utilizado em casamentos, dizendo que esse cordão de 3 dobras seria a esposa, o marido e também o senhor. Já vi também outras explicações desse texto colocando essa terceira pessoa como se fossem os filhos. Mas também já vi outras referências quando diz que refere-se a algum tipo de corda específica da época. Só que cada uma delas pode ser, é claro, mas cada uma delas tem suas dificuldades quando você analisa profundamente. É por isso que talvez a ênfase melhor não seja exatamente focar no número 3, no cordão de 3 dobras. Talvez a melhor explicação seja você considerar esse provérbio como fosse uma metáfora, onde esse cordão de 3 dobras serve para reforçar exatamente a resistência. Por quê? Com certeza, se você pega um cordão só, é mais fácil arrebentar, isso com certeza. Você junta 3, com certeza é mais difícil. Então, a questão toda é a resistência que essas 3 dobras vão oferecer. Na verdade, a questão não é bem a questão 3, o número 3, mas o mais importante é você saber que quando você tem, por exemplo, amigos, quando você tem familiares que estão junto com você, certamente você vai conseguir resistir mais facilmente às intempéries da vida. Ora, uma pessoa que tem pessoas que o amam, que o apoiam, com certeza é mais fácil enfrentar os desafios. Ou seja, o cordão ele pode até se romper. E muitas vezes se rompe, mas certamente é mais difícil quando você tem familiares e amigos ao teu redor. Outro detalhe que eu acho importante também mencionar aqui. O fato do cordão poder se romper, ele passa uma mensagem que eu considero importante. Fala exatamente que o homem, ele não é invencível. O homem não é invencível. Mesmo diante dos problemas que existem, os homens sofrem. Mesmo que o homem esteja com familiares, amigos, ainda assim, esse homem é passivo de sofrer problemas, desafios. Mas, com certeza, é muito mais fácil resistir, é muito mais fácil. Você fica mais forte, você fica mais resistente caso você tenha amigos e também familiares. Então, a conclusão dessa parte é que não quer dizer, irmãos, que a pessoa não possa ser feliz vivendo ou trabalhando sozinha. Mas a questão toda é a seguinte: se a pessoa escolhe viver assim por egoísmo, aí está o problema. Se a pessoa acha que para ser feliz e para aproveitar o melhor benefício que ela vê debaixo do sol, só se ela viver sozinha, só se ela viver solitária, então essa pessoa está errada. Então convido essa pessoa a considerar com muito cuidado os conselhos de Salomão. Ou seja, é melhor dividir a carga, né, durante a jornada com outras pessoas, porque você vai se sentir mais resistente, mais forte. E vimos que aqueles que têm amigos e familiares por perto são mais resistentes do que uma pessoa que vive sozinha, porque quem vive sozinho é mais vulnerável.
Como terceira e última parte, vamos ver o egoísmo que produz inconstância nas conquistas. Versículo 13 ao 16. Versículo 13 nos diz o seguinte: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Então, Salomão começa a contar uma história, e vai até o verso 15, em que ele conta uma história que vai da sarjeta até o palácio. Irmão, nós sabemos que não é fácil você ser um líder, um rei, um governante. Mas enquanto alguns aproveitam o tempo, os anos, para obter mais sabedoria, outras pessoas, como esse rei aqui que é velho, ou esse velho rei, são egoístas também. Por quê? Porque não querem receber conselhos. Já não se deixa admoestar. São pessoas que são prepotentes, que querem fazer tudo sozinho, não querem mais aprender, já se acham que conhecem tudo. Então, sabemos, meus irmãos, que a idade faz pessoas mais velhas, mas não necessariamente faz pessoas mais sábias. A sabedoria vem com uma postura humilde, de buscar sempre aprender mais e mais, ouvindo conselhos, e também olhando para você mesmo como uma pessoa que é falha, sabendo que você é uma pessoa finita, que precisa de direcionamentos, precisa de correção, precisa de admoestação. E o jovem sábio aqui, ele é descrito como uma pessoa que sabe ser aconselhado. Versículo 14. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Então, o texto continua falando sobre esse jovem rei, que é pobre, mas que também ele é sábio, que pode vir de lugares e condições das mais improváveis possíveis, e esse jovem vai se tornar líder. Eu acredito que esse verso ele é muito útil para nossos jovens daqui da igreja, porque independente das condições financeiras, o jovem pode fazer um trabalho valioso para o reino de Deus. E quando ele diz assim, ainda que aquele saia do cárcere para reinar, eu já lembro de José, do Egito. A primeira passagem na Alemanha é José no Egito, que realmente saiu da prisão para ser o governador de todo o Egito. Podemos também até lembrar de Davi, que era um simples pastor de ovelhas e era o mais humilde dentro da sua própria família. Então, o que acontece é que o pregador, ele ensina que ninguém está garantido em qualquer posição debaixo do sol, e que o sucessor, ele pode ser alguém inesperado, vindo das condições mais humildes e improváveis. O verso 15 nos diz: vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Olha só que interessante. É melhor, obviamente que é melhor ter um governante jovem, mesmo que seja de origem pobre, mas que seja sábio, do que ter um governante que seja velho e tolo. E esse velho e tolo não ouve, né? Não ouve conselhos. Mas nesse versículo parece que o povo pensa da mesma forma, porque o povo também passou a seguir, o povo passou a seguir esse jovem rei, enquanto que o velho rei foi possivelmente destronado. Mas aqui o povo debaixo do sol segue agora o jovem, porque vê nele a sabedoria necessária para o governo, para o cargo, ao passo que vê no velho, né, no rei velho, ele vê uma certa insensatez. Mas analisemos sob uma outra ótica. Ok, no início, possivelmente o povo apoiava o rei velho. Passou-se um tempo, o povo, não vamos apoiar o rei velho, vamos apoiar agora o rei novo. Isso nos passa a mensagem de que o povo ele é volúvel, o povo ele é inconstante, e o povo até mesmo ele é ingrato, porque deixou de ser fiel ao antigo rei e passou a amar e apoiar o novo rei. Entretanto, o verso 16, eu acho que nos surpreende,
porque ele faz uma reviravolta. Olha que diz o verso 16. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Esse texto não é tão fácil na primeira vista de você entender. A palavra tampouco pode ser trocada por também não, ou muito menos. Então, muitos apoiavam o novo rei, mas surge uma nova geração, quando ele diz os que virão depois, que também não, ou tampouco, ou que também não se regozijarão com o jovem rei, porque possivelmente esse novo rei, o rei jovem, também vai se tornar um egoísta e um tolo. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é que os súditos, eles são infiéis, são ingratos. Mas o que você podia esperar debaixo do sol? Não podia esperar nada diferente. Ou seja, meus irmãos, o que aconteceu no passado, certamente vai acontecer no futuro. É um ciclo que se repete. Isso nos mostra o quê, meus irmãos? Que aqui debaixo do sol, as conquistas são todas vaidade. Vaidade é vapor. Vaidade é aquilo que é inútil. Vaidade é aquilo que é temporário. É aquele sopro que no momento existe e no momento seguinte não existe mais. Ou seja, a fama não é debaixo do sol, não é eterna. E também não pode garantir nenhum tipo de realização pessoal. Por quê? Porque o povo ele é volúvel, o povo é inconstante, o povo é ingrato. Conclusão dessa terceira e última parte. Debaixo de sol, ninguém é capaz de garantir a permanência das conquistas, do status, da posição e da popularidade. Mesmo se estivermos falando de reis. Porque logo o líder, que é tolo, ou que se tornou tolo, vai ser substituído por outro líder mais sábio e mais jovem. Só que depois, esse mesmo líder jovem, que era sábio, vai se tornar tolo e também vai ser substituído. Mas a mensagem central aqui, meus irmãos, não é nem essa. A mensagem central aqui é que não é bom ser egoísta e tolo a ponto de você ignorar as exortações, as admoestações. Lembrando aqui Roboão, que era filho de Salomão, que desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido junto com ele. Roboão, um jovem rei, tolo e egoísta. Irmãos, concluindo, finalizando essa pregação, eu gosto de apresentar uma só aplicação para as nossas vidas. O livro de Provérbios e também o livro de Eclesiastes, eles são dois livros, são chamados livros de sabedoria. Mas por que a sabedoria de Provérbios é tão edificante, enquanto que a sabedoria de Eclesiastes é tão frustrante? Simples. É porque a sabedoria de Provérbios tem foco nos valores acima do sol, enquanto que a sabedoria de Eclesiastes olha para as coisas debaixo do sol. Em Eclesiastes, se olharmos o mundo somente da perspectiva terrena, constataremos que tudo é só vaidade mesmo, é só vento, é só temporário, tudo é temporário. Na verdade, o que Salomão está nos fazendo aqui, com o livro de Eclesiastes, ele quer nos forçar,
sem ser explícito, repetindo, Salomão quer nos forçar, sem ser explícito, a olhar não somente na perspectiva de baixo do sol. Ele quer que nós olhemos, aprendamos como as coisas funcionam debaixo do sol, para que viemos a viver não debaixo do sol, mas com a perspectiva do acima do sol. E a Bíblia nos afirma, tem um homem que vive acima do sol. Quem é esse homem? Jesus Cristo. Por isso, a lição que podemos tirar desse capítulo, ele pode ser expressa em duas perguntas, que são intimamente relacionadas. Quando você responder uma, você acaba respondendo a outra. A primeira pergunta é, que tipo de rei nós queremos seguir? É um rei cuja glória e fama passam e são esquecidas? Ou, por outro lado, um rei cujo governo e poder permanecerão por toda a eternidade? Qual dos reis você pretende seguir? A segunda pergunta é que tipo de pessoa nós queremos ser? Queremos ser alguém que seja volúvel, ingrato, instável, como os súditos da passagem que acabamos de ler? Ou queremos ser alguém constante e fiel? A resposta a essas duas perguntas são importantíssimas. Porque quem segue os reis passageiros como pessoas, homens, como prazeres, como riquezas, como fama, certamente, debaixo do sol, vai se decepcionar. E conforme vimos na passagem, depois vai ser substituído por outros reis, demonstrando que nós somos, quer dizer, que quem segue esses reis passageiros são inconstantes, instáveis e, principalmente, não têm contentamento. E o ciclo continua. Essa seria a primeira opção. Mas, se você segue pela fé o Senhor Jesus Cristo como Rei e único e suficiente Salvador da tua vida, você segue um Rei que nunca será substituído e nunca perecerá. Há diversas passagens bíblicas que nos falam sobre esse assunto. Inclusive Apocalipse 11, versículo 15, que diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Irmãos, se seguirmos verdadeiramente a Cristo, ao contrário dos reis passageiros, se você verdadeiramente seguir a Cristo, certamente nós seremos fiéis a esse rei, porque esse rei, ele nos ama. Esse rei se entregou por cada um de nós. Esse rei morreu na cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus. Portanto, esse rei que é Cristo é o único que pode garantir a salvação e a vida eterna. O único. Responda no seu coração de forma sincera: que rei é o seu? Que rei é o seu? Que esse rei nos abençoe, nos livre e nos guarde de todo o mal. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Ó Deus, tu tens feito maravilhas no nosso meio. Ó Deus, estamos aqui alegres, contentes, regozijantes, porque servimos a um Deus que é impossível que minta, porque os decretos são infalíveis, porque a vontade desse rei é boa, agradável e perfeita. Ó Deus, muito obrigado,
pelo teu cuidado tens por cada um de nós. Muito obrigado, Deus, pela salvação que nos concede somente em Cristo. Muito obrigado, ó Deus, porque nós não merecemos nada de bom que venha de Ti. Mas Tu és um Deus gracioso, Tu és um Deus misericordioso, que nos acolhe nas nossas necessidades e fraquezas. Tu és um Deus que está sempre ao nosso lado, sempre presente. Ó Deus, te agradecemos, ó Deus, pelos Teus ensinamentos nessa noite e queremos Te rogar que Tu venha nos livrar do egoísmo, porque o egoísmo para nada serve, aliás, só serve para nos afastar mais de Ti. Ó Deus, muito obrigado pelos ensinamentos que Tu mesmo colocaste no livro de Eclesiastes, e que nós, ó Deus, possamos, ao ler o livro de Eclesiastes, possamos aprender com ele, com tudo aquilo que acontece aqui debaixo do sol, mas que a nossa perspectiva nunca seja embaixo no sol, mas que seja acima do sol. E sabemos, ó Deus, Tu tens preparado lugar para todos aqueles que Te servem, para todos aqueles que creem verdadeiramente em Jesus Cristo, para todos aqueles, ó Deus, que colocam em Ti toda a confiança, porque sem Ti, ó Deus, nós nada podemos fazer. Abençoa-nos, portanto, ser com a Tua igreja. Queremos te louvar e Te engrandecer na beleza da Tua santidade. Ser com a Tua igreja, é o que nós choramos, cheios de gratidão no coração, em nome de Jesus Cristo. Amém.